laser terapia, que era a parte que trata de dor, cicatrização. Isso, evidentemente, foi evoluindo para a parte de fototerapia que vocês têm hoje, né? Então, como eu acho que todo mundo é esperto o suficiente para saber o que faz, eu vou falar um pouquinho de fundamentos. Porque às vezes, né, a gente escuta tanta palavra difícil que não consegue imaginar o que está acontecendo quando você coloca a luz ali para fazer alguma coisa. Então eu vou tentar explicar para vocês coisas básicas que acontecem. Porque nós não somos transparentes, somos. Isso é porque a gente interage fortemente com a luz. Então, dá para explicar isso aí, dá para explicar o que a gente vê, né? E o que acontece quando a luz interage. Então é isso que eu vou tentar fazer para vocês. Tá bom? O meu grupo de pesquisa é um grupo relativamente grande. Nós estamos na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, né? Eu sou um físico que trabalha com luz, essencialmente. Toda a minha formação aqui no exterior é luz. Como que a luz interage com as coisas e o que a gente faz com isso, certo? E o grupo é grande. Nós temos 125 pessoas trabalhando lá em São Carlos. Só de médicos nós temos hoje uns 25 na equipe. Nós trabalhamos muito com câncer. A fototerapia dinâmica é uma técnica muito boa para câncer. Nós temos um programa nacional de câncer de pele. Eu não estou querendo dizer que vocês vão tratar câncer, mas é bacana saber do que se trata, não é verdade? Porque não é muito diferente o que vai acontecer com uma fotoestética. Alguns princípios são os mesmos, só que num você quer estimular, fazer coisas acontecer que normalmente não aconteceria, e no outro você quer matar a célula, você quer dar uma dose grande o suficiente, não é isso? Para que haja uma reação oxidativa e que mate a célula. Então nós trabalhamos muito nessas áreas e meu laboratório, lá a gente desenvolve toda a técnica, todo mundo fala para vocês que isso passou por crivo científico de mais alto nível, só que ninguém mostra as publicações científicas. Uma técnica para ser boa, ela tem que ter sido avaliada, não é? Por experts, não é publicar numa revista que eu compro como tipo uma propaganda comercial. Não, a técnica, quando é boa, ela tem fundamento. Por isso que a gente sempre começa com cultura de células, depois passa para animais, depois vai para o ser humano. Tá certo? E não é diferente com a fotoestética. Vocês olharem, existem muitos trabalhos que foram publicados em revistas como a British Journal of Dermatology, que é considerado... Porque senão o que acontece? As provas de princípio não existem. Não é? Prova de princípio é provar que uma coisa é válida, é verdadeira, tem fundamento. Não é? E então, a Universidade de São Paulo, ela não tem interesse em fazer nenhuma tecnologia que não seja baseado em fundamentos. E nós estamos lá. Aliás, eu sou pago por todos vocês. A Universidade de São Paulo é pública. Toda vez que você come uma bolacha na padaria, um pouquinho do dinheiro vai pagar o meu salário. Eu tenho a obrigação de estar aqui falando para vocês os fundamentos, tentando preparar os profissionais. Principalmente porque a estética não é mais aquele salãozinho. Não é? Vocês viram na televisão que a profissão é a profissão mais promissora nos próximos 10 anos? Isso é uma responsabilidade que vocês têm. Não é? É mais promissor ser um esteticista do que um médico hoje. Agora falta médico. Mas promissor significa ter sucesso. A gente sabe que a medicina vai no lado contrário. Ela vai ter que ser socializada. A estética ainda não quiseram fazer isso. Espero que não faça, senão vai ser muito complicado. Mas, então, cada vez mais a sua formação tem que ser mais completa possível. A prática é fundamental, mas entender um pouquinho, porque quando a gente fala de luz, a linha que separa o esotérico do real é muito tênue. Eu já vi esteticista falando assim, tem que usar a luz azul porque é lá que está a energia do cosmos. Então, é a forma de trazer energia do cosmos. É verdade.
falar com um esotérico, ele vai até tentar justificar por que isso faz sentido na cabeça dele. Mas a célula no nosso corpo, nem sempre ela quer saber do cosmos. Ela quer saber das células vizinhas, ela quer saber se ela está sendo irrigada, ela quer estar sabendo se ela tem nutrientes para poder multiplicar, para poder não morrer, não é isso? Para poder não sofrer variações que levam a neoplasias e assim por diante. Então é isso que eu quero transferir para vocês de uma forma tranquila. Eu não vou nem chamar de palestra. O problema é que eu preparei 1 hora e vou ter que correr bastante. Eu sou descendente de italiano, eu falo muito, tá certo? Eu vou tentar não falar tanto e mostrar mais. A outra coisa que eu quero começar a falar, gostei muito das 2 palestras que eu assisti, né? E agora uma coisa é verdadeira. Tudo que vocês sabem na prática da estética não deve ser jogado fora. Tecnologias vêm para melhorar o profissional. As tecnologias não vêm substituir, elas vêm adicionar. Principalmente que o professor que falou na última sessão da manhã, ele disse muito claramente, você tem que olhar um indivíduo como um indivíduo, não é? Você tem que ter direções gerais de como fazer certas coisas, mas se você não analisar o todo, não vai fazer milagre. E outra coisa, nem tudo funciona 100%. Se alguém que vendeu uma tecnologia que funciona 100%, mentira. Não existe. Aspirina é uma das drogas mais vendidas no mundo. Algumas pessoas ela não cura nem a dor de unha. Não é verdade? Então, não tem. Agora, um bom profissional que sabe o que está fazendo, ele pode otimizar o uso de qualquer tecnologia. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Será que quando você está aplicando uma luz, fazendo alguma coisa ali, será que você pode enxergar um pouco além daquela luz toda? Não é? É para a gente poder ter vocês do lado do desenvolvimento. A tecnologia é ótima para a saúde, fototerapia e uso da luz na saúde, pessoal, é mais velho do que o mais velho dessa sala. Foi o primeiro prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina dado. Foi dado para a fototerapia. 1906. Todo mundo já esqueceu. Ninguém estava aqui em 1906, certo? Acho que não, né? Espero que não. Então não é novo. Mas aí veio a indústria química. Aí veio pesadamente a indústria farmacêutica. E todas as técnicas que de primeiro a vovó usava, banho de infravermelho, minha avó usava. Tinha uma lâmpada de infravermelho, constantemente ela tomava banho de luz infravermelho. É uma fototerapia. Alguém tem uma avó que tomava, não? Ou ninguém lembra dessa tecnologia? Hoje, lâmpadas de infravermelho já não, você nem conta. Se você for uma ortopédica e falar, você tem aquela lâmpada dupla com holofote de infravermelho? Fala, o que é isso? Não existe mais. Então, mas a coisa foi ficando tão severa na indústria farmacêutica que o pessoal começou a ver que era necessário introduzir as outras técnicas de volta. E aí, cientistas como eu e outros é que entram. Porque hoje nós temos muito mais elementos e melhores para fazer bem e entender melhor. A medicina melhorou muito, tá certo? A aplicação da luz na saúde. Vocês nem sabem, mas hoje você não consegue fazer um exame clínico do laboratório que não use luz. Você vai fazer um exame de sangue, eles botam lá umas moléculazinhas, joga a luz e a fluorescência disso é que determina o que você tem. Se tiver algum biomédico aqui, sabe que eu estou falando verdade. Não é? Então, essas coisas melhoraram muito. Hoje nós estamos em condição de realmente fazer técnicas que a gente chama biofotônica serem legítimas para o uso na saúde. E a estética não é a única que usa. A odontologia já vem usando há muito tempo. A dermatologia vem usando. Não é? E agora chegou a vez de vocês. A fisioterapia usa muito, laser terapia para dor. Preparação física já usa muito. Aqui no Brasil ainda não começou para valer, mas no exterior eles usam muito mantas de laser que fazem a preparação do atleta. Não é? Bom, então, o meu grupo trabalha com muita coisa. Essa fotografia mostra muito bem tudo que a gente vai falar.
diz respeito à interação da luz com a célula e com seus elementos lá dentro. E essa interação que eu quero mostrar para vocês como funciona pode mudar certos ritmos metabólicos e fazer a diferença. Ok? Muito bem. Então, esse é tudo que a gente vai fazer. E por que a luz é boa? Porque com a luz eu consigo chegar na célula. Você vai falar, mas ela só chega na superfície. Não. Se eu pegar uma luz infravermelho e iluminar as suas costas, eu vou ver luz saindo do seu peito. Ela consegue penetrar isso. Tanto é que a gente está tratando micro-organismos dentro do pulmão, em pneumonia, com iluminação extracorpórea, para matar esses micro-organismos. Vamos falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho de tudo, princípios básicos, aquilo que você pode falar para a sua cliente, que ela vai entender, e vou falar, quero que vocês sentirem o seguinte: ninguém vai tratar câncer com crença, tá certo? Não funciona. A fé é muito importante. Eu estou na Academia do Vaticano, como ele falou, e a fé, ela move cada pessoa. Quem tem fé é um mecanismo próprio de se promover. Mas a medicina, as técnicas da saúde existem para ajudar. Então, o que a gente faz com luz hoje? Nós podemos fazer diagnóstico. Eu peço desculpa, algumas transparências estão em inglês, mas a palavra é tão parecida que eu não me dei ao trabalho de converter. Mas eu vi que aí os clipes estavam todos em inglês, né? Todo mundo já entende tudo em inglês. Então, a gente usa a luz para fazer diagnóstico. O palestrante falou sobre a lâmpada de Wood. A lâmpada de Wood é aquela mesma lâmpada que a gente usa em festa, aquela que a gente chama de lâmpada negra. Isso está um pouquinho superado. Hoje a tecnologia de laser e LED permite você ver muito mais do que com uma lâmpada de Wood para ver defeitos que vão surgir, né? Eu vou mostrar depois. A gente usa para estimular, que é o que a fototerapia na estética faz muito. Ela é estimulatória, tá certo? E a gente usa também para tratar. Então a parte de terapia a gente usa muito. Deixa eu explicar para vocês o que é luz, que é para tirar um pouquinho. Eu vi que o último palestrante, a palestra dele foi ótima, mas ele falou uma coisa conceitualmente errada. Deixa eu corrigir. Embora ele não é físico, ele não tem obrigação de saber tudo essa parte de luz. Deixa eu falar para vocês o que é luz, para vocês entenderem que luz não é algo assim misterioso. Luz é eletricidade oscilante. Se eu falar para vocês que luz tem tudo a ver com a eletricidade da tomada, vocês vão dar risada, né? Não vão? Fala aqui, vai. Então luz tem tudo a ver com a eletricidade. Ali nós não temos uma eletricidade que oscila 60 vezes por segundo, que é os 60 Hz, né? Ali é 110 volts, etc. A luz é uma voltagem que oscila. Você pega 60 Hz, multiplica por 1 milhão. É muito, né? Muito rápido. Mas aí não é suficiente. Multiplica de novo por 1 milhão. Quando você fizer isso, você está chegando no infravermelho, que é um tipo de luz. Se você multiplicar por mais 1000, então veja, é 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1000 vezes por segundo oscilando. Essa é a luz. Se aquela tomada, ao invés de oscilar 60 vezes por segundo, começar a oscilar 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1000, ela vai iluminar. Então a luz, que é o grande feito da física, foi descobrir que luz e eletricidade é a mesma coisa. Certo? Bom, isso não resolve nada para vocês, né? Porque você vai falar, então luz dá choque. É um tipo de choque que ela vai dar, por isso que ela vai fazer efeitos. Essa voltagem oscilante, que é uma eletricidade oscilante, se propaga no espaço. Por isso que eu acendo a luz, ela propaga. Aquela ali não propaga, ela precisa de condutores para propagar. Todos esses fenômenos aí a gente chama de radiação eletromagnética. E o meu último palestrante, ele falou sobre isso, né? Radiação eletromagnética. Aquela lá é chamada radiação eletromagnética de potência. Ela movimenta motores, rádio, etc. Se eu aumentar um pouquinho, se eu multiplicar por 1 milhão, ela chama-se micro-ondas. É a mesma coisa.
Se eu multiplicar por mais 1000, ela vai se chamar radiofrequência. Se eu multiplicar por mais 1000, ela vai chamar infravermelho. Se eu multiplicar por mais 1000, ela vai chamar luz visível. Se eu multiplicar por mais 1000, ela vai chamar ultravioleta. E se eu multiplicar por mais 1000, ela é o raio-x. Tudo isso que eu falei é a mesma coisa, mesmo fenômeno físico. Eletricidade oscilante. Recebe todos esses nomes. Tá certo? Nós temos que terminar essa aula de hoje entendendo por que o micro-ondas funciona. Alguém sabe explicar por que o micro-ondas aquece a comida, a água, ou cozinha a carne? Alguém sabe? Ó, tem um presente aqui no bolso. Ela fica com medo, né? Alguém sabe? Que eu erro? Hã? As Mas por quê? Vou ficar quietinho. Ah, ninguém quer falar? As ondas, Bom, eu sei. As ondas. Mas ó, quem entender por que o micro-ondas cozinha a carne, está pronto para fazer fototerapia. Tá vendo? Ó? Aquela que eu ia falar isso, Tem que né? trabalhar com a gente lá na física. Mas nós vamos aprender já o que é isso. Muito bem. Se a luz é eletricidade, pessoal, eu estou pondo uns diagramas aqui porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas você mostrou um átomo para esse povo. Então, se você comprar um medicamento hoje, tem que ter a fórmula do medicamento. Muita gente não sabe ler, mas a lei acha que tudo que você aprendeu na escola te ajuda a entender o princípio ativo de um medicamento. Por isso que está lá por lei. Não é verdade? O farmacêutico sabe disso. Por lei está lá a fórmula. Então todo mundo vê molécula. Aliás, átomo e molécula é coisa de criança. Você pega uma criancinha do jardim da infância, o professor já falou para ele que tudo é feito de átomo, molécula. Está na cabeça de todo mundo. Embora às vezes a gente faz força de esquecer, mas está lá. O que são os átomos e moléculas? São cargas, não é isso? Todo mundo aprendeu isso, né? Lembra? Todo mundo aprendeu que são cargas. Nós somos um amontoado de cargas. Quando a gente aprende na escola que os elétrons fazem aquelas ligações químicas, exatamente, a configuração dessas ligações químicas que dá todo o aspecto da matéria. Tem uns que tem as ligações bem arranjadinhas, fica bem bonitinho, outros não são bem arranjadinhos, não ficam tão bonitinhos, mas tudo é o arranjo dessas cargas. Aí você pega a luz, que é voltagem, eletricidade oscilante. Eletricidade e carga tem tudo a ver, não tem? Então, quando a luz encontra a matéria, que é carga, ela age sobre a matéria, porque a voltagem age sobre as cargas. É assim que a energia da luz é capaz de se acoplar com a matéria. Tá certo? E aí acontece muita coisa, porque eu fiz aqui um cartãozinho. Cada molécula, cada átomo que a gente tem essa nuvem de carga. Aí a luz vem oscilando, ela oscila essa carga. Uma coisa que está oscilando ganhou energia mecânica. E para haver metabolismo, as moléculas têm que reagir. E quando você chacoalha, você provoca reações. Uma coisa que está agitada, se você vai numa festa e está toda agitadinha, você acaba sendo o centro de atenção, porque interage com todo mundo. Mesma coisa uma molécula que está excitada com relação às suas cargas. Os que são farmacêuticos sabem que reações químicas significa mudança, transferência de carga. Essa é uma coisa que a gente escuta toda hora. E como que faz isso? Tem que movimentar a carga. Quem que faz força sobre carga? Eletricidade. Ah, mas e quando não tem luz? É o campo elétrico, a voltagem das outras moléculas que faz isso. Uma atrai a outra. Por isso que você tem coisas aí, lipofílicas, hidrofílicas, hidrofóbicas, atrai ou não atrai, ou repele. Mas tudo é carga. Então a luz, pessoal, quando interage com as coisas, chacoalha essas cargas. E isso cria reatividade, isso cria luz de volta. Quando eu enxergo você, luz veio, interagiu com as suas cargas, uma parte é devolvida, você funciona como uma antena. Por isso que se eu apagar toda a luz aqui, eu teria a luz visível. Mas se eu tivesse um visor infravermelho, eu ia te enxergar porque você está emitindo ainda infravermelho. Estão me entendendo ou não? Então, quando você põe luz, você vai a nível molecular. E muitas coisas que produtos químicos são usados para mediar, que alguns remédios vão provocar reações químicas. Não é isso?
que normalmente não aconteceria, a luz também pode funcionar dessa forma, porque excitando essas cargas, ela é capaz de provocar reações que não aconteceriam normalmente. Se a gente fizer isso da forma correta, você imagina, você fez um corte, eu tenho que estimular a formação de tecido, para isso eu tenho que estimular a formação de vaso, eu tenho que estimular um monte de coisa naquele local. Se a luz estiver excitando moléculas que normalmente seriam responsáveis por isso, aquilo vai acontecer, vai ser acelerado. Tá certo? A luz não cria matéria. Dizendo que a luz hidrata, errado. A luz provoca hidratação. É capaz, de alguma maneira, de estimular coisas ali que retém melhor a água. Ok? Muito bem. E aí o que acontece? Quando eu interajo com essas cargas, muitas coisas acontecem. Quando eu tenho uma molécula isolada que está muito, absorveu luz e está muito excitada, ela fica mais reativa. Então essa primeira parte que a gente chama de excitação eletrônica torna as moléculas mais reativas. Ou inibe alguma reação. Nós somos uma cadeia de reação. Se eu consigo mexer na parte correta da cadeia, eu acelero certas coisas. Ah, a luz estimula colágeno. Bom, colágeno ia crescer lá. Você produz colágeno. Só que a luz pode acelerar alguma coisa. Ela pode induzir. Ela pode favorecer. Tá certo? Bom, como você é um arranjo de moléculas, elas estão todas ligadas. Então imagine que vocês, aqui é um corpo. Se eu pedisse para todos vocês darem a mão, vocês ficariam todas ligadas. Isso é o que dá origem à forma. Aí eu venho aqui e chacoalho você, molécula. Como você está ligado às outras, você começa a chacoalhar as outras. Então nós podemos, de alguma maneira, produzir vibrações na matéria. Mas você vê, a luz interagiu com a carga. E a carga promoveu esse chacoalhamento, porque a luz é uma eletricidade oscilante, chacoalhou tudo. Tá certo? Às vezes, pega uma molécula de água. Molécula de água é aquele oxigênio e 2 hidrogênio, não é? É que nem um bonequinho de perna aberta. Quando o micro-ondas, que é uma luz, um tipo de luz, interage com a molécula de água começa a rodar. E se ela tiver outras moléculas perto, ela começa a bater nessas moléculas, vai chacoalhando todo mundo. Esse chacoalhamento é o que nós chamamos de calor, é o aquecimento. Tá certo? Então, se você tiver carne seca, botar no micro-ondas, nada acontece. Se tiver uma carne úmida, o micro-ondas roda as moléculas e promove com que as moléculas de proteína fiquem agitadas, e essa agitação pode quebrar as moléculas, isso é o que a gente chama de denaturação proteica, que é a cozidura. Vai cozinhando, vai mudando a proteína. Tá certo? É assim que funciona o micro-ondas. E a luz também funciona dessa maneira. Ou quando você faz radiofrequência, você está interagindo essencialmente com ligações do tipo água. E ela pode aquecer, e quando aquece, muitas moléculas biológicas, elas se alteram naturalmente. Então você consegue realmente eliminar a gordura com uma técnica adequada, né? Se você for lá e fazer quebrar as moléculas de gordura, você consegue com radiação eliminar. Entenderam? Então, a gente age a nível molecular. E quando você ilumina, você está indo lá e agindo como um medicamento, como uma outra molécula. Ah, também causa analgesia. Causa analgesia porque a luz, em determinadas situações, ela induz a formação de endorfinas. A Rosane está aí, pode falar, nós começamos trabalhando nisso, os dentistas, atenuar a dor de ADM, aquilo tudo, tá certo? E aí dá analgesia. Aliás, se você pegar um laser ali no stand da MM, botar no seu lábio, um pouquinho, aí você morde os dois, você vai ver que tem uma pequena analgesia no lado que você deixou iluminado. Agora, tem uma coisa interessante. Nós somos uma cadeia metabólica. Existe um equilíbrio. Tá certo? E a gente tem que obedecer um time, um tempo que o equilíbrio se estabelece. Quando você corta a mão, o tempo que demora para regenerar o tecido é o tempo de reequilíbrio. Reequilíbrio, assim, não é nada. Reequilíbrio envolve reformação,
Então você vai formar uma célula, precisa de coisa, precisa de transporte. As coisas que estão ali vêm de outros lugares, tem tempo. Tá certo? Vocês sabem disso, né? Você faz uma massagem em uma pessoa, faz uma aplicação, tem um tempo. Medicamento demora, uma coisa é mais rápida, outras é mais lenta. Porque o sistema tem que reequilibrar metabolicamente. E às vezes a gente tem um desbalanço. À medida que a gente vai ficando velho, eu tenho uma teoria para o envelhecimento da pele. Eu sei que vocês trabalham muito com pele. Eu acho que o envelhecimento da pele é essencialmente vascular. A gente tem microvasos e só ter microvasos não garante a alimentação do tecido. Você tem que hemácias tem que estar passando. E todo mundo sabe que à medida que a idade vai passando, o tempo vai passando, os seus microvasos ficam menores, em menor número. E aí o que acontece? Os vasos muito periféricos, eles não conduzem hemácia, eles conduzem um pouco do plasma, mas o plasma não oxigena ninguém. Pode até levar um pouquinho de nutrientes, mas não oxigena. Então chega um momento que você começa a deixar de oxigenar as camadas mais superiores, que não é o extrato, está mais um pouquinho profundo, é ali na derme, epiderme que tem vasos. Não é isso, doutor? Então, e tanto é que eu tenho um dermatologista, eu tenho um vascular que trabalha no INCOR, que ele sabe disso. Ele sabe que toda vez que ele dá alguma droga para motivar vasos, a pele da pessoa fica melhor. Mas nós não queremos ficar entrando com droga, porque droga que faz vaso crescer pode fazer outras coisas. Não é? Muito bem. Então, é assim que a energia chega. Tá bom? Eu queria um dia, no próximo... Cadê o Gustavo? Aliás, eu não agradecer, eu quero agradecer por ter a oportunidade. Mas tem uma coisa que os esteticistas têm que entender. Como eu enxergo o corpo? Qual é a sensação que eu tenho de cor? Cor e sensação de cor é a mesma coisa? Que o cara falou, né? Você tem que saber avaliar bem. Então, para o próximo ano, eu queria falar sobre cor. Eu tenho uma aula que eu dou para os arquitetos, e eu acho que é muito melhor para os esteticistas. E você tem que entender por que as pessoas querem ter certa cor. Qual é o conforto visual que dá certas cores. O arquiteto tem que saber isso, igual não sabe. Tem arquiteto que pinta sala de vermelho, incomoda. Então um dia eu vou vir falar sobre isso aqui. Mas no momento, eu quero voltar aqui aos mecanismos de ação. Então vamos voltar. Mas é cor. O esteticista trabalha com aparência. E você tem que entender o que você vê, o que é real, o que vem de fora. Tá certo? Tem pessoas que sob uma iluminação parecem bonitas, sobre outra parecem feias. Já tentou se olhar com uma luz vermelha? Então, chegando em casa, você vai pegar o abajur e trocar por uma lâmpada vermelha e olhar no espelho. Mas não se assuste. Porque você vai ver que você vê coisas que normalmente você nem prestaria atenção. Aí você tenta pôr um azul. Aí tenta uma verde. Aí combina as três. Ali não tinha amarelo e a maioria das pessoas tem um tom amarelado da pele. Da onde vem? Se eu tinha verde, vermelho e azul, como que o tom ficou amarelado? Isso é o que difere cor e sensação de cor. Ok? Eu tenho até um kit para fazer demonstração. Então, o ano que vem, Gustavo, nós temos que falar de cor, porque o esteticista trabalha com isso, né? Não é verdade? Com tom, com tonalidade, com refletância. Então isso é importantíssimo você saber. Bom, então, luz não é mistério, ela age a nível molecular. Assim como drogas agem também a nível molecular, promovendo reações, seja em membrana, seja tudo isso. E aí muitos fenômenos acontecem. Eu dou energia, e essa energia vai se converter em reação química. Aí eu acelero reações químicas. Quando eu agito todo mundo, ou vira bagunça, ou vira energia mecânica que pode promover. Às vezes a luz vem de volta. Falta um acento aqui. Tentei passar para o português ali rápido. Essa luz que volta indica muita coisa para a gente. Aliás, é outro problema. Eu acho que o esteticista tem muito poucas ferramentas de diagnóstico. A
experiência de vocês visual é fantástica. Mas vocês podem... Eu sempre digo o seguinte, eu estou levando todo o meu grupo para tratar saúde. A única forma de evitar gastar dinheiro é tratar saúde, é tratar as pessoas antes delas ficarem doentes. Depois que a pessoa ficou toda enrugadinha, toda manchada, é muito difícil. Dá para a gente ver isso antes de aparecer? Dá. Técnicas como fluorescência óptica, a luz vai até 1 milímetro e volta. Você pode ver uma mancha que vai aparecer daqui a 2 anos. Eu vou mostrar algumas fotos. Bom, e tem também, então tudo isso acontece, eu vou pular isso. Todo mundo sabe que o Sol emite calor, não é verdade? Quem que não sabe? Você sabe que emite calor? Vocês também, né? E o calor do Sol é bom? O Sol emite calor? Pessoal, o Sol não emite calor. Esse foi o erro do colega anterior. O Sol emite luz. E você tem que entender isso aqui que eu vou falar agora. A luz se converte em calor. Calor é energia mecânica. Se eu chegar aqui, pegar você e começar a chacoalhar, isso é calor. Tá bom? Tanto o Sol não emite calor, que entre o Sol e a Terra não tem nada, né? Não tem matéria. E a garrafa térmica, para evitar que o calor do café saia, você tem uma camada de vácuo ali, que é nada, que é para evitar. Então, esse é um erro que se comete toda hora, que o Sol emite calor. Não, o Sol não emite calor. É a matéria que transforma luz em calor. Aliás, todos vocês são um pedacinho do Sol. Porque o Sol emite luz, essa luz propaga, chega aqui, converte-se em calor, provoca reações, e junta moléculas que formam o alface que o boi come, a graminha que depois nós comemos. Se não fosse a luz, nada disso aconteceria. Todos vocês têm uma essência de luz. Tá certo? Tanto é que aquela mulher foi no João Soares há um tempo, há anos atrás, 4, 5 anos, e falou que ela vivia de luz. Vocês lembram? Alguém lembra disso? Assim, ela falou a coisa errada, mas ela falou uma coisa. Se ela falasse assim, eu sou feita de luz, ninguém podia questionar. Porque todos nós, a única forma de fazer as ligações químicas que a gente tem é a energia que vem do Sol. E vem na forma de luz. E vem aqui, organiza a matéria, senão a gente seria terra. A planta, ela precisa de alguém que pega minerais, tudo isso da terra, organiza, vai formando as coisas e depois a gente vai lá e come. Nós não temos essa capacidade de organizar. As plantas têm. Ou temos num nível muito baixo ainda. Senão a gente pegaria o Sol e se alimentava, porque é muita energia. Então, esse negócio de interação da luz com o tecido vivo e reações, ela vem antes da gente existir aqui nesse planeta. Então, tá certo? Agora que a gente entende um pouco melhor. Tá certo? Bom, então, mas o que acontece? Quando a luz interage com a matéria, ela chacoalha as cargas, chacoalha a massa. Nós somos feitos de elétrons, a parte eletrônica, que é a química, e a massa nuclear, que é massa. Então, quando você vai fazer um regime, você não quer perder elétrons, você quer perder núcleo. Você tem que fazer um regime nuclear. Está aí uma ideia, criar a ideia do regime nuclear. É onde está a massa da gente. Mas é chacoalhando essa massa que gera calor. E a luz, quando vem, interage com as cargas, chacoalha as massas e se converte em calor. E o calor é bom? Claro, porque nós somos termoativados. Se eu botar você dentro de uma geladeira, o seu metabolismo, às vezes até para, né? Então nós dependemos. Muitas vezes o que acontece é que você joga a luz, ela é absorvida, aquece localmente e promove reações químicas. Aí você vai falar assim, então eu pego um ferro de passar, encosto aqui, não é isso? E vai ter o mesmo efeito? Não. Não vai ter o mesmo efeito porque a luz penetra e vai ser absorvida lá na profundidade. Ela converte em calor na profundidade. Se você botar um ferro aqui, você vai queimar a pele, é tudo que você vai fazer. Porque nós não somos condutores térmicos. Tá certo? E outra coisa, tudo que a gente vai ver de estética e luz é de volume. As
pessoas acham que tudo está na superfície. Se eu passar um creme e fica na superfície e colocar luz, eu resolvo o problema. Não resolve nada, porque a maior parte da nossa estrutura vem mais profunda. As coisas têm que ir, é volumétrico. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui é um exemplo de como estão as suas moléculas, chacoalhando o tempo todo. Isso é o que a gente chama de calor. Ela é essencial, porque quando ela está trepidando assim, ó, tem uma outra aqui pertinho, de repente ela puxa essa parte, transfere carga, tudo isso. Se eu parar as moléculas, significa congelar, baixar a temperatura, nada disso acontece. Mas afinal, a fotoestética funciona, a gente vai lá e mede, eu falei para vocês, desde cultura de células, animais, até aplicações clínicas. E quais são as moléculas que são importantes e que mecanismos são? Nós não sabemos tudo. Tá certo? Aliás, ninguém sabe tudo que acontece numa única célula. Tudo são hipóteses. Algumas coisas a gente prova, algumas muito poucas. A maioria, quando chegar alguém começar a falar muita coisa, mecanismos complexos, mentira. Até hoje as pessoas não sabem totalmente como a aspirina age. Todo mês nasce um novo artigo explicando como que ela age. Aí eu achava que ela agia nas terminações nervosas. Ah não, descobri que não era. Ela age num outro que é precursor. Então a gente não sabe tudo. E quais são os mecanismos? A gente não sabe tudo também. Por isso que eu acho que tem que ter protocolos. Porque a própria farmacologia, a farmácia, trabalha com protocolos. Não pensa que eles sabem tudo. Eles verificam o princípio ativo, eles verificam que tem uma causa, aí ele vai fazer a dosagem. Ele vai ajustando, otimizando. Tá certo? Muito não é bom, pouco não é bom, deve ter um valor ótimo. Por isso que não é qualquer fonte de luz que serve para qualquer coisa. A gente desenvolveu aquela técnica de tratamento de oniconicose, não sei se vocês já viram, com luz, com ureia, com... Aí de repente eu escuto por aí, não precisa nada disso, só luz. Entende? Então, não é qualquer luz, não é qualquer quantidade de luz. Pouca luz não faz nada, ela fica na superfície. Muita luz vai transformar muito em calor, vai dar inflamação, vai causar... Eu já vi gente queimada. Tudo tem que ser relativamente dosado. E tem que ter o protocolo, porque como ninguém sabe tudo, e nem vocês compram o creme, vocês acreditam, né? Alguém fez uma hipótese de como funciona. Né? Eu não sei como a amêndoa funciona na pele, mas a menina disse que funciona. Provavelmente verificou. Não é isso? A amêndoa certamente tem uma série de componentes que devem ajudar. Eu acredito nisso. Mas não vem dizer que atua na ATP, não sabemos. E olha, eu tenho um monte de gente trabalhando em aspectos básicos da fisiologia celular, da ação de medicamentos, da ação da luz, e nós não sabemos tudo. Muito bem. Mas a gente sabe uma série de coisas. O primeiro modelo mais simples que a gente faz é um modelo baseado em 3 elementos. Uma coisa nós sabemos, todo mundo tem melanina, mais ou menos. Melanina absorve luz e é reativa. Nós sabemos que oxihemoglobina também absorve luz. Aliás, aqui estão os gráficos de absorção. Tá certo? E a capacidade da oxihemoglobina ou da redoxhemoglobina de levar e trazer o que precisa depende de ela estar excitada ou não. Então, a gente sabe que isso funciona. A gente sabe que tem pessoas que colocando luz estimula a formação de melanina. Tem pessoas que inibem, ela fica irritada. Bom, esses são os tipos de pele que vocês mesmos classificaram. É isso? O que diferencia uma pessoa que fica no sol e fica mais moreninha, bronzeado, né? E aquela que ficou irritada? Vocês sabem. Vocês devem saber melhor que eu. O que é a diferença das duas? Uma, a luz estimula a formação de melanina. A outra, a luz inibe. E como o corpo reage, inflama. É o eritema, não é isso? Vocês me corrigem, porque às vezes as palavras que eu tenho... Então, esse aqui era o primeiro mecanismo que a gente usa, e a gente sabe, porque se eu pegar um animal e alterar
Coisa tão interessante que tem pessoas que iluminam o punho e altera sistemicamente a pressão, o bem-estar. Aí você fica falando, pô, mas isso é um milagre. É nada. Você altera aqui um pouquinho, o tempo de circulação já começa a alterar. E você vai alterando. É essencialmente interação com a hemoglobina oxidada ou reduzida. Tá certo? No INCOR tem uma pesquisa que ilumina a barriga, né, para diminuir a pressão. Eu sempre achei que tinha que iluminar embaixo da língua, mas é difícil, né? O cara está com a pressão baixa, caindo ou alta, você vai iluminar embaixo da língua, não está língua. Alguém tem que fazer um dispositivo bom para isso. Esse é o primeiro modelo. Mas muitos cientistas, ao longo das últimas 2 décadas, conseguiram identificar processos mais finos. Aonde que a luz age? A luz visível, vermelho, quase chegar no infravermelho próximo, ela atua nas mitocôndrias. Tá certo? Ela realmente altera. Se você quiser, tem muitos artigos que a gente fez. A gente mede a respiração mitocondrial, isso é fácil. Aí você põe luz e vê se aquilo altera ou não, a capacidade. E como que isso funciona? É milagre? Não, porque para a conversão dos fosfatos é necessária a excitação. O encontro molecular faz isso naturalmente, mas se eu excitar a molécula, faz mais, rapidamente. Então eu promovo os chamados estágios de respiração celular. A luz infravermelha, ela interage muito com as lipoproteínas, de baixa densidade ou de alta densidade. E se ela interage com essas lipoproteínas, ela excita, então ela chacoalha a membrana. A primeira coisa que a membrana faz é o seguinte: tem que desbalancear a quantidade de carga. Então aquele negócio de cálcio, potássio é alterado. Isso aqui também dá para medir. As pessoas medem isso, tem livros sobre isso, tem muitos artigos. Se você entrar na internet e colocar phototherapy, laser therapy, você não vai conseguir ler tudo. É muito trabalho. Agora que a Sociedade Americana de Dermatologia e de Fisioterapia adotou isso como prática convencional, isso está febre. Toda escola dos Estados Unidos trabalha com fototerapia, né? Preparador físico, todo mundo trabalha, então é uma avalanche. Quando o alvo principal é a mitocôndria, essa oxidase, ela é a principal absorvedora, pelo menos a gente acredita que seja, tá certo? E ela, obviamente, altera a formação de ATP. Então, a célula fica literalmente dopada quando você introduz determinados comprimentos de onda. É que mede, mede. E se eu botar muito, obviamente, muito no sistema biológico, significa estresse. Por que você não pode tomar 5 aspirinas de uma vez? Porque você demanda tanto outros constituintes para reagir com aquilo, que aquilo começa a bloquear determinadas vias metabólicas, aí vem o mal-estar, vem o enjoo, vem tudo aquilo, né? Então, tudo pode ser, todo mundo sabe disso, né? Tudo pode ser bom, eu sempre digo assim, não pode ser muito pouco, não pode ser muito. É que nem beber, né? Beber um pouquinho é extremamente gostoso, relaxante, você conversa. Beber muito, perde o sentido. Não beber nada, você está isolado da turma. É mais ou menos a fototerapia. As endorfinas é um caso sério. A gente não consegue ainda mostrar exatamente como, mas isso é comprovadíssimo, tá certo? Endorfina, você sabe o que são? São certas grupos morfínicos endógenos, por isso que ela chama endorfina, não é isso? E ela age, né, nos neuromediadores. Elas agem como neuromediadores e todo mundo detecta essa formação. Eu sei que meu tempo deve estar esgotando, então eu vou correr aqui. Essas coisas são comprovadas. Quando você usa luz, dependendo do colmeia de onda, ela vai mais ou menos. Olha, aqui eu coloquei uma parte da pele, que é o mais interessante para vocês, né? Embora a gente trabalhe com tecido de fígado, esôfago e tudo isso. Mas essa é a parte. Se você botar luz bem violeta, ela não chega muito profundamente. A luz violeta pode ser boa, mais ou menos, para ser bactericida. Agora, realmente estimular, esquece. Ela não vai chegar onde precisa com eficiência.
A não ser que você coloque algum medicamento, alguma molécula, algum creme, que ela possa, sendo excitada, voar para onde precisa voar. Se você botar a luz verde, ela vai um pouco mais. Ela está chegando lá embaixo já. E se você colocar nessa região, que é a luz visível, que vai do amarelo até o vermelho um pouco mais profundo, e mesmo infravermelho, ela vai bem mais profundo. Por isso que as fototerapias são mais baseadas na luz visível, indo âmbar, verde, menos verde, mas mais azul. Ela é mais superficial, ela está nessa região aqui, ó. E ela tem uma alta absorção pela hemoglobina, muito alta. Ela deposita muita energia ali. Então tudo que eu falei da hemoglobina é verdadeiro. Além do que ela se converte muito em calor. E quando converte em calor, ela tem um processo de dilatação dos vasos, não é isso? Que ajuda muito localmente o que vai acontecer dali para frente. Aí você vai falar assim, mas o banho térmico funciona. Não, não é a mesma coisa, porque eu pego a luz, ela vai gerar o calor aqui, ó. É diferente de botar calor aqui e ele ter que vir. Lembra-se, calor é energia mecânica. Precisa de matéria para ser conduzida. E nós somos grandes isolantes térmicos. Se você botar o seu dedinho na panela quente, você não sente calor no braço. É só no dedinho. Se não, já pensou? Vai acender um fósforo aqui, ó, esquentar na minha cabeça. Nós somos isolantes térmicos. Por isso que o efeito térmico é importante. Porque a luz, aí o cara fala, mas a termoterapia é superficial. Por isso que a vovó sabia que não adiantava botar, ficar de costa para o fogão. Ela tinha que botar a luz infravermelha. Aliás, a medicina sabia disso muito tempo atrás. A fisioterapia usava isso toda hora. Porque ela penetra e converte em calor na profundidade, que é o que você precisa. Estou sendo claro? Muito bem. Bom, a luz acontece de tudo. Aqui tem um desenho muito bacana. Se você usar a luz violeta ou ultravioleta, ela fica na superfície. Quando você ilumina, a luz vai saindo para todo lado. Isso é o que nós chamamos meio túrbido. A luz, quando eu jogo, ela não se propaga como uma lanterna. Ela vai difundindo. Por isso que quando você põe um laser no dedo, parece que o dedo todo fica iluminado. É um processo de difusão. E você tem que ter uma ideia qual é o volume que você está trabalhando. Porque os aparelhos são desenhados para cobrir todo o tecido. Se ele for uma ponta, o protocolo é de tal maneira que você vai espaçando para cobrir o todo. Se você usar a violeta, ela é totalmente absorvida. Ultravioleta, violeta. Se você usar a luz visível e o infravermelho próximo, ela é muito difundida. Alguma coisa aconteceu aqui. Opa, você não ligou a tomada? Minha bateria vai acabar. Eu preciso mostrar o câncer para vocês, rapidinho. Vocês estão muito cansados? Eu sei que depois do almoço é assim uma barreira, mas eu estou fazendo o meu melhor aqui, sem falar em mecanismos quânticos. Nós vamos à manifestação depois. Ah, vocês não vão? Nós vamos à manifestação. Ah, é? Vamos fazer uma aqui. Você ligou ou não ligou ainda? Ligou. Está vermelha a luz? Bom, eu vou continuar aqui. Você difunde. Agora, veja bem, ó, quando eu aumento muito, tem gente que fala que você tem que usar infravermelho, muito infravermelho. Olha aqui, olha, você vê que quando eu usar muito infravermelho, a água começa a absorver a luz. Eu começo simplesmente a aquecer o tecido. Eu não vou na profundidade. Por isso que essas coisas são diferentes. Antes de desenhar qualquer aparelho, a gente vai lá e trabalha com peças anatômicas, junto com a medicina de Ribeirão Preto, com a odontologia. Nós fizemos muito estudo de face no passado, tentando entender como que essas coisas funcionaram. Eu não vou elaborar sobre isso. Mas os trabalhos fundamentais de angiogênese, porque, assim, nós precisamos de vaso. Sem comida, nenhuma célula vive. E a maneira de chegar a ingredientes é assim, nós não somos um banho, que eu vou pôr na boca, as coisas vão se distribuindo. Nós temos mecanismos de distribuição. Por isso que a angiogênese é importante. Se você tem uma parte do seu corpo que parou de fazer vaso, provavelmente vai ter problema. Essas são as úlceras que aparecem varicosas, não é isso?
devido à perda de alimentação. Então, a luz, olha aqui, ó, quantas vezes a gente multiplica a formação de vasos? Isso é trabalho feito com, ele falou sobre Doppler, né? Existem aparelhos que por Doppler medem a densidade de vasos e mais do que isso, medem o calibre dos vasos. Isso aqui é a parte de regeneração, para ver a quantidade de células em mitose. Em determinadas situações, a gente multiplica, a gente consegue fazer o número de células em multiplicação ser acelerado por 3 vezes. Bom, essa é a parte fundamental. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho, quando você ilumina com isso, eu deposito uma energia, quanto tempo ela fica ali? Não é imediato. Porque eu vou iluminar uma pessoa e vou tirar o aparelho. Eu iluminei aqui, você vê a marca, depositei essa energia. Quanto tempo? Ó, isso aqui é quase 4 minutos já. Pessoal, quando você ilumina, nos próximos 10 minutos, coisas estão acontecendo. Se eu colocar a luz ali e tirar, aquela hora que eu tirei, aquilo desapareceu. O sistema absorveu essa energia e está entrando em processo. Tá certo? Por isso que não adianta não dar a dose correta, porque não é assim, eu dou um de luz, o que estava ali pegou e acabou, o que não estava até logo. Mas o pessoal fala assim, não precisa de intensidade de luz. Usa esse LEDzinho aqui que vai resolver. Não vai. Infelizmente não vai. O médico sabe que para você curar de alguma coisa, ele tem que manter você com uma dose daquelas moléculas do seu corpo. Por isso que você toma um comprimido a cada tantas horas, ou tantas, não é isso? Ah não, eu vou tomar tudo de uma vez, não vai funcionar. Mas vou tomar um agora e um mês de vez, também não vai funcionar. Como a luz, ela é parte desse processo metabólico, e é isso que eu quero convencer vocês, a dose é importante. Nós sabemos exatamente essa dose mágica? Não, nós não sabemos. Assim como a medicina até hoje não sabe por que 37,5 graus é a temperatura ótima para ser vivo viver. Não sabe. Por que se fica? Não poderia ser 38? Por que é 37? A medicina não sabe. Vocês vão falar assim, aliás, é incrível. Se você pegar um ovo de galinha botou o ovo. Você pega esse ovo e deixa aqui, temperatura 22 graus. Ele vai virar pinto? Jamais. A que temperatura você tem que aquecer um ovo para ele chocar? 37. Existe algo mágico em termos de reação, em termos de formação de membrana, em termos de aglomerado proteico que acontece ao redor de 37, que os físicos estão tentando descobrir. Com muita termodinâmica. Nós não conseguimos até agora. Isso é o que nós chamamos de um problema complexo. É diferente de um problema complicado. O problema complicado, ele tem solução, só não sei qual é. Complexo é que tem tanta coisa que eu tenho que levar em conta que eu sou incapaz. Esse é um caso. É uma coisa tão trivial, não é? Por isso que eu estou dizendo para você que se a gente não sabe por quê, que 37,5 graus é a temperatura ideal para a vida, falta muita coisa. Muito bem. Esse é o trabalho da Priscila, junto com a Rosana, não sei se a Rosana fez parte, mostrando de fato grau de hidratação, eu não sei se mostrou grau de oxigenação também, da parte periférica da pele, quando você coloca a luz. Então o pessoal falava, a luz vai lá e hidrata. A luz não pode criar água, alguma coisa está acontecendo. Nós fomos lá fazer medida para tentar entender que tipo de coisa está acontecendo que faz a pele reter mais água quando você ilumina de uma certa forma e de uma certa, com uma certa dose. A luz tem muita relevância. Eu ia falar um pouquinho sobre esse negócio de tipo de pele, mas eu acho que eu vou ser redundante para vocês. E por que você tem que entender um pouco de fototerapia para poder usar? Saber um pouquinho dos fundamentos. Porque é aquilo que eu falei, cada tipo de pele vai ter uma absorção. Se você pegar uma pessoa que tem um tipo de pele bem alto e você botar a luz azul e ficar segurando ali a luz azul, vai queimar.
vai irritar, a pessoa vai reclamar, porque melanina absorve. Você pegar uma pessoa no lado oposto da tabela e também bancar, mas tem que pôr, tem que deixar 2 horas em cima, vai irritar, tá certo? Então, mais uma vez, eu ia explicar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso é redundante para vocês. É extremamente importante. Não, eu sei, mas tem outra pessoa para falar, né? E vocês falaram que querem ir para a manifestação. Ó, a melhor manifestação que a gente pode fazer para esse país é ser bom profissional. Aqui está faltando pessoas que ganham dinheiro honestamente. Está faltando tudo, né? Eu viajo muito, às vezes 4 vezes por mês para o exterior. A gente vai nos lugares, você vê que a pessoa para no sinal. Não está passando nenhum carro. Mas viver em coletividade significa seguir certas regras. Isso está faltando. Para mim, assim, não estava mandar o presidente embora, não. Era passar o Brasil a limpo. Se passasse a limpo, deixar a gente saber tudo, já ia ser um bem-estar enorme. Então, a gente trabalha muito, porque a única maneira que a gente tem, o Brasil é um dos países que mais produz fototerapia. Não é, Rosane? Nós somos considerados um dos países. A NASA vem atrás das publicações brasileiras. Aparelhos que a gente fabrica para tratamento de câncer, para diagnóstico, já estão saindo do país. É aí que a gente ganha as coisas. Não é? Então, eu acho que vocês estão certos. Gastando o domingo para ser um bom profissional. Isso me parece o maior protesto. Isso aqui é um exemplo de regeneração. Nós temos um trabalho inteiro de tratamento de feridas. Eu não sei até aonde vocês tratam feridas, mas eu sou favorável que sim, porque o grande problema que a gente vive hoje na saúde é que o profissional que mais vê a pessoa não trata aquilo que ele mais vê. Então o dentista é o que mais vê boca, mas se ele vê uma lesãozinha não pode fazer nada. Não é isso? Nem o diagnóstico eles vão respeitar. O esteticista é a pessoa que mais vê. Vê um fungo, não pode tratar. Mas as técnicas hoje, a tecnologia, ela está sendo desenvolvida para tornar fácil para o profissional. Tem muita coisa que o dermatologista faz que o podólogo faz muito melhor. Eu não tenho nada contra o dermatologista, se tiver algum dermatologista aqui, me desculpe. Então, vocês têm que entender, não pode se achar que tem que fazer com segurança. O médico faz com segurança, às vezes. Ou pelo menos quando ele erra, ninguém fica sabendo. Mas por isso que é importante esses cursos, porque se você não tiver fundamento, você não tem segurança. A pior coisa que tem, eu sempre digo nas minhas palestras assim, o Pitangui e eu podemos pegar o mesmo bisturi. Nós não vamos fazer o mesmo trabalho. Vamos? Por quê? Você acha que eu não sei cortar com bisturi? Eu acho que eu já acompanhei mais cirurgia de mama no Hospital do Câncer do que muitos médicos. Aliás, eu sou quase capaz de tirar uma mama e fazer esvaziamento. Verdade. Mas não faço. Não tenho segurança. Não fui treinado. Não sei os fundamentos. Não sei se eu tirar um gânglio ali que vai... É isso o bom médico, não é? Então o que é o bom esteticista, eu acho? É o que sabe o que está fazendo. Porque você vai ter que contornar a situação. Não adianta você pegar um creme e achar que aquilo é igual para todo mundo. Por que o Nelson é bem sucedido quando ele faz o peeling dele e eu não sou? Porque ele vai controlando, ele sabe o que está acontecendo lá dentro. Não é isso? Essa é a diferença entre eu e vocês. Vocês olham a estética e o que está acontecendo de uma maneira que eu não olho. Se eu fosse clínico, eu ia deixar o paciente maluco, porque eu ia falar, agora formou aqui uma dupla ligação. Eu ia falar, o quê? Porque o meu olho é diferente. Eu sou bom para desenvolver alguma coisa. E vocês são bons para fazer aquela coisa funcionar. Então, por isso que é bom a gente estar aqui. Aqui muitos tratamentos foram desenvolvidos. Eu não sei se a Rosane fez um trabalho muito bacana de dores da ATM, que é outra coisa, está na mão do dentista. Mas a pessoa vai chegar lá, eu gostei do que o cara falou. Começa tratando, ouvindo a pessoa. Eu estou com dor no pescoço, ela vai falar. Aí você vai falar, aqui não é lugar para você vir. Dor no pescoço? Muita gente pode tratar. Massagista, esteticista, fisioterapeuta. Você vai mandar o cara embora, ele falou bem claramente isso. Eu tenho que resolver o problema da pessoa. Hoje eu posso.
A tecnologia permite. Você tem laser na mão, faz o tratamento. Se a tecnologia permite e você estudou um pouquinho, tem que fazer, não é? A pessoa chega com uma feridinha, você vai falar o que para ela? Aliás, não faz qualquer coisa numa ferida. Aprenda uma coisa segura para fazer. E você pode fazer. Novamente, nós temos um programa de pé diabético e quem aplica são as enfermeiras. Não é? Esse é um trabalho que ele falou que não tem que tratar celulite. Bom, para mim tanto faz, mas para vocês deve fazer uma diferença enorme. E outra, para realmente remover celulite tem duas coisas. Ou você faz mais colágenos para esticar tudo e esconder, ou você vai lá e dá uma forma de queimar aquilo. Se você mandar a pessoa fazer ginástica e tudo isso, todo mundo sabe que vai melhorar um pouco. Isso aqui é uma técnica que saiu no tabloide, saiu na revista inglesa. Saiu, aliás, nessa revista, meio online, que sob exercício, fototerapia elimina celulite e ganha massa muscular. Sob exercício. E a razão é simples. Quando você está sob exercício, há uma demanda circulatória, você irriga as partes mais periféricas, todo mundo sabe disso, né? Quando você irriga as partes periféricas, a luz tem... Aí o sistema quer metabolizar, mas não consegue. Não é isso? Aí a luz pode ajudar muito. Então foi feito um trabalho enorme sobre isso. E essa Biooptics é uma revista mundial. Se não me engano, ela tem só coisa do tipo 500 mil, tiragem de 500 mil. Então saiu. Se eu tivesse que resumir um pouquinho para vocês a parte estética, eu diria o seguinte: tem duas formas da luz agir corretamente. Ou você põe luz, interage com as moléculas, prepara o tecido para receber tratamentos, e eu tenho visto as pessoas fazendo, funciona bem, mas o tratamento que você está pondo não está interagindo com a luz. Não precisa ser foto. Às vezes um peeling que você vai fazer e você prepara a permeabilidade do tecido, tudo isso vai funcionar melhor. Certo? Então é uma questão de usar a foto para preparar o tecido. E a outra é realmente para ativar alguma molécula. Eu não conheço muitas moléculas que a gente pode ativar. Eu conheço aquelas que eu uso para tratar câncer. E agora o Nelson, a farmácia, vai ter que preparar para a gente. Mas não é qualquer coisa que é ativada por luz. Não é qualquer coisa que absorve luz que faz a diferença. Porque a pele já absorve luz e não faz nenhuma diferença. Tá certo? Bom, eu acho que a Priscila vai falar sobre isso. Eu só queria mostrar para vocês um exemplo onde eu vou lá e ativo uma droga que realmente faz a diferença. E isso a gente faz já há muitos anos, que é o tratamento de câncer. A gente põe uma molécula dentro da pessoa, dentro da célula. Quando eu coloco luz, ela excita, transfere, chacoalha as cargas, transfere energia para o oxigênio. O oxigênio tem duas espécies, uma que é o singleto, que é nocivo, e uma que é o tripleto, que é bom para a vida, é o que participa do ciclo respiratório. Se eu converto uma molécula de oxigênio com luz, indiretamente, ela oxida em segundos, ela mata. Ela não pode ver carga que ela quer oxidar. E a gente bota dentro de uma célula cancerosa essas moléculas, ilumina, você já imagina o que acontece. Esse é um aparelho para tratamento de câncer, eu acho que vocês não estão mostrando aqui, talvez a audiência não seja mais apropriada para isso. Isso aqui é o câncer que a gente vê. Essa é uma lesão de câncer. Em 20 minutos, com uma técnica fotônica, que chama terapia fotodinâmica, vira aquilo. E essa pessoa relata que começou assim. Nós temos um programa nacional de câncer, estamos produzindo os primeiros fotofármacos, procedimento muito interessante, porque o médico pode ver a lesão, saber que ela está preparada, fazer a fototerapia e saber que imediatamente após, minutos após, que o tumor foi eliminado. Então, isso aqui é um tumor, é um vaso celular. Eu não estou pedindo para vocês fazerem isso. É para vocês entenderem que a fototerapia ela é muito séria. Porque quem está se propondo a tratar câncer não está brincando de eu acho. Tá certo? Porque para chegar a tratar câncer, nós tivemos que passar primeiro para entender o seguinte: o que a luz faz quando não tem câncer? Porque você imagina se a gente matasse um tumor e criasse outro do lado. Ia ser um colapso, né?
É uma técnica muito interessante, são muitos casos, elimina todas essas lesões tumorais. É um creme que passa, espera um pouco, as células tumorais absorvem essa substância, eu vou lá e excito com luz e causa morte. Meu computador está com pressa também, está passando sozinho. Queratoses e tudo isso está funcionando. Nós estamos agora com um programa nacional de câncer de colo de útero, tudo isso é financiado. Aliás, eu sou um cientista bem financiado. Eu recebo dinheiro do BNDES, do governo, mas só de câncer de pele nós já tratamos experimentalmente 8.000 pessoas. Certo? Bom, esse é o sistema. Agora aqui entra um pouco vocês. Eu posso, de alguma maneira, colocar uma molécula que de fato vai ser ativada por luz e causar uma morte superficial, para que haja uma regeneração melhor. Claro, aí. Isso é tratamento de acnes. Eu não sei se aqui, de onde veio esse paciente, não é nosso. Esse aqui eu sei que é nosso, nós fizemos lá em São Carlos. Tá certo? Em casos de acnes severa, pode fazer. Precisa de dermatologista para fazer isso? Não, totalmente seguro. Acho que você vai falar um pouquinho, é isso? Passa lá um creminho, espera um pouquinho, faz o tratamento, vai haver uma morte superficial. É como o seu peeling. Aliás, a remoção mecânica e a remoção o fotopeeling, vamos dizer assim, eles fazem a mesma coisa. Eles vão tentar remover, seja por morte celular ou por remoção mecânica, uma camada. Então, esse aqui, não sei quem me deu essa foto também. Dá uma olhada. Você usa uma substância. Foi você, Priscila, que me deu? Não, essa não. Você desculpa, é tanta gente que trabalha com a gente, já nem me lembro de onde vem a foto. Estava marcado. Então, é uma técnica que vem para ficar. Hoje eu vi ele falar sobre as varizes, né? Existe uma técnica hoje que o médico enfia uma fibra ótica dentro da varize e vai puxando, vai fotodestruindo é 5 minutos. Não precisa ter mais cirurgia de enfiar arame, puxar. E existe agora uma técnica que você trata os pequenos vasos, que chama-se essa palavra não consigo. Trava-língua. Essa aí. Você ilumina por fora, fotocoagula, os vasos aparecem. Isso é uma técnica segura. Se você preparar bem uma pessoa, ela vai poder fazer. Eu sei que vocês não estão autorizados a fazer. Está na mão do dermatologista. E vai ficar na mão dele um tempo. Mas daqui a pouco, diz que todo mundo já está injetando toxinas e... Essa é mais segura do que dar uma injeção, garanto. Porque não tem consequência. Aí se não matou os vasos, não matou, o tratamento não foi muito bom, você vai repetir ou recomendar outra técnica. Muito bem. Isso aqui é a terapia fotodinâmica, eu acho que tanto a Priscila quanto a Rose vão falar. Isso aqui é um caso, como diz a minha esposa, se ela fosse japonesa, ela ia ficar apaixonada. O cara, ele foi modificado por essas técnicas modernas. Então, o Vênus faz fototerapia? Faz. Ele tem exatamente como mediano para atuar sobre o halo, que é o 630 nanômetros. Certo? Bom, a luz também tem um poder bactericida enorme. Junto com o medicamento, nós estamos fazendo o diabo, eu vou pular essa parte, mas nós estamos tratando garganta de criança, infecção. Dá uma balinha, isso aqui é aprovado pela Comissão de Ética, em Anvisa ele não aprovou. Você dá uma balinha, a criança chupa, demora 5 minutos, é uma balinha de hidrogel, ela vai descendo, impregnando as placas bacterianas com essa substância. O médico vem dar uma iluminadinha assim, de 2 minutos. Nós estamos com 98% das crianças tratadas, depois de 6 horas o quadro infeccioso sem usar o antibiótico. A ideia é combater a catástrofe do antibiótico. E aqui tem um aparelho que você vê as placas bacterianas, então o médico faz, horas depois ele pode ver que as placas foram eliminadas. Porque nós estamos vivendo um momento crucial. Outro dia o Dr. Drauzio Varela, que fala um monte de abobrinha, mas ele falou certo. Em 2030, não, ele é um cara esperto. Muito que ele fala é verdadeiro e tal. Às vezes ele não acredita nas coisas que os outros, ele não acredita naquilo que os outros acreditam, ele só acredita no que ele acredita. Mas isso parece que é normal para todo mundo.
Ele falou que em 2030, 10 milhões de pessoas vão morrer anualmente de infecções simples. Meu Deus. Isso chama-se a catástrofe do antibiótico, você já deve ter ouvido. Certo? Como nós vamos viver em média 80 anos, você não quer morrer de gripe. E o problema é que a coisa vai indo de tal maneira que principalmente as infecções bacterianas estão ficando tão sérias que o antibiótico não está mais resolvendo. Não tem uma criança que não toma 3 doses de antibiótico por ano. Essas crianças vão ter problemas, porque elas estão contribuindo para criar as bactérias resistentes. E essas outras técnicas, essa aqui vocês podem usar, como o podologista pode, que é o tratamento da onicomicose. Por que a gente quer tratar a onicomicose? Ela não mata. Ela não mata, mas é feia, a unha é feia. Mas a mulher toma fungicida oral. Tomando fungicida oral, o seu fígado vai morrendo um pouquinho. Não sei se vocês sabem, mas o número de mulheres com cirrose no Brasil multiplicou por 5. Eu estou falando 5, mas eu não me lembro se é 3,5, é de 3,5 a 5. E nos Estados Unidos é assustador, porque as mulheres compram fungicida na farmácia. Aqui no Brasil, só o médico receitando. E o médico receita, você está com cândida, corrimento, sei lá o que, ele receita um fungicida. Fungo de unha, ele receita. Ele fala, não posso te dar mais outra dose. Aí você muda de médico e não conta nada para o outro. E pega outro. Não é verdade, isso acontece. E o resultado é que cirrose hepática medicamentosa adora ser desenvolvida por fungicida. Então nós temos que atacar as infecções em loco. Uma técnica tão simples. Passa uma pomadinha de ureia, espera um pouco, cria permeabilidade da unha, passa uma outra base de curcuminoides, espera alguns minutos, ilumina. Em 2, 3 sessões. Para que tem que tomar fungicida? Os esteticistas têm que tratar a unha, onicomicose? Tem que tratar. Senão a pessoa não vai tratar. Bom, esse é o tratamento de feridas, que o programa do pé diabético que nós temos. Bom, eu vou parar por aqui. Só queria mostrar para vocês que se você pegar aquele aparelhinho, nós temos um com ultravioleta não, né? Vocês não trouxeram nenhum evício. Hoje você consegue ver realmente as coisas que vão aparecer na pessoa. Porque da mesma maneira que a osteoporose, que é a falta de cálcio, começa a desenvolver com 30 anos, né? E nós estamos tentando desenvolver técnicas que, olhando o dente, permite saber que você é uma propícia candidata a ter osteoporose. Também a pele começa bem cedo e com técnicas de fluorescência óptica você pode adivinhar e tratar. É muito mais fácil, né? Tratar uma mancha que não apareceu do que uma que vai aparecer. Eu peço desculpa, eu acho que eu andei um pouco muito, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Aqui assim, ó, eu aprendo todo dia e todo mundo aprende todo dia, né? Então, quando tiver workshop e as pessoas falarem um pouco de fundamento, não é besteira. Eu tenho certeza que vocês começam a olhar a luz um pouquinho diferente a cada dia que escuta as pessoas falarem. E é isso que a gente precisa para que isso seja bem sucedido, para que a técnica realmente seja um instrumento bom para a sua evolução profissional. Muito obrigado.